Cláudia de Bulhões, no seu programa Gente da Gente, mais uma vez na telinha do canal 22 da Grade da NET, a sua TV Maceió, e pela TV Internet Gente da Gente e pela TV Internet Maceió. Muito obrigada por me deixar entrar na sua casa. E hoje, trazendo uma personalidade, além de ser um homem belíssimo, é um homem atuante e que você vai gostar do que ele vai falar. Voltando no seu programa Gente da Gente, aqui com Márcios Beltrão, prefeito de Penedo, uma pessoa maravilhosa, lindíssima, que nos deu o prazer de conversarmos antes da entrevista e vai conversar conosco e com você nesta entrevista. Não é uma entrevista, é um bate-papo. Tudo bem, Márcio? Tudo bem, Cláudia, é um prazer muito grande falar contigo aqui, dar um forte abraço a todos os telespectadores que estão nos vendo nesse momento. Bondade sua falar tudo isso sobre a minha pessoa, e a gente vai se colocar à disposição para a gente conversar, bater um papo, falar sobre tudo que você achar interessante a gente conversar com o telespectador, e aqui me colocar à disposição de você e também de todos que estão nos vendo nesse momento. O Márcios Beltrão é uma pessoa que vive correndo, agitando, telefonando. Estou em Penedo, Cláudia, estou em Maceió, Cláudia, estou... E eu consegui pegar ele e colocar ele nesta cadeira para que eu conversasse e você também conversasse. Márcios Beltrão, quem é você? Difícil? Não é difícil. Eu sou uma pessoa que teve a sua origem na classe média. Meu pai é um agricultor de Coruripe, em uma cidade aqui do interior do estado de Alagoas. Minha mãe é santista de Santos, São Paulo. Eu nasci em Santos. Eu vim para cá muito pequeno. Estudei minha vida quase toda no Colégio Marista de Maceió. Tenho algumas formaturas na área de humanas, na área de administração e de direito. E a gente está na atividade política, tentando de alguma forma fazer um bom trabalho para a comunidade, o qual confiou na nossa responsabilidade. Então, graças a Deus, os meus valores são os valores familiares, né? Sou uma pessoa extremamente temente a Deus, e isso todas as vezes quando a gente, inclusive agora, para conversar com vocês, pedir sabedoria a Deus para poder falar com quem está nos vendo nesse momento, falar com a Cláudia, e falar as coisas que interessem a cada um que queira ouvir. E isso é o que é mais importante. Deus acima de tudo. Márcios, eu já lhe conheço um pouquinho e sei como é importante a família para você. Como é você dentro da sua família, na sua casa? Bom, a gente não pode falar sobre a gente mesmo, né, se autoelogiar, mas eu sou uma pessoa que, minha mulher reclama muito da minha ausência pela atividade que eu faço, pela política, mas quando estou presente eu vivo intensamente a família. Ela, para mim, é o esteio de qualquer cidadão. Tem uma dificuldade para você ver. Quando você vai estar numa dificuldade, os primeiros a chegar, a dar a mão e lhe ajudar a atravessar essas dificuldades é a família. Os amigos, principalmente os amigos de infância, geralmente somem nessas horas mais difíceis da vida. Então tem inclusive uma canção do padre Antônio Maria chamada Pegadas na Areia, né, que Jesus Cristo carrega a pessoa nos momentos de dificuldade. É uma canção que me emociona muito. Então a família basicamente é isso, ela também ajuda a carregar você nos momentos de dificuldade. Eu vou perguntar uma coisa, porque se fosse a mulher, eu não perguntaria. Qual a sua idade, Márcios? Eu tenho 45 anos de idade, nasci em 1970 e aprendendo ainda, né? Eu acho que na nossa cabeça e na nossa mente a gente não aprendeu nem 1% sequer do que a gente precisa aprender. E a vida é um aprendizado contínuo e a gente vai chegar, se Deus quiser, aos 80, 90 anos, continuando a aprender também. Que bom. Você está com 40 e poucos anos. Você já tem um filho mais velho com que idade? Eu tenho um filho com 23. Nossa, começou muito cedo. Eu tenho um filho com 23, eu tenho uma menina com 18, uma mulher já, né? E um garotinho que vai fazer 12 anos. Então eu tenho 3 filhos, 2 homens e uma mulher.
e que me dá muito orgulho, né? Todos estudando, os dois maiores na faculdade e o pequeno ainda no ensino médio. No ensino médio não, no ensino fundamental. É interessante, né, a gente observar, porque a gente vê o homem correndo para lá e para cá, política assim, resolve aquilo outro, e tem 2 filhos que realmente fazem ele se sentir muito feliz. Agora, sua mulher deve aturar um bocado essas suas andanças, né? Para lá e para cá. Quando eu digo andanças políticas, ausências por necessidade, porque a mulher geralmente quer muito o homem dentro de casa. Agora, quando o homem está dentro de casa, reclama. Muito, a mulher reclama. É natural, eu sempre digo, a mulher quando para de reclamar alguma coisa errada tem. Ela quando reclama é que ela quer a presença do marido dentro de casa, quer estar com a família unida e é verdade, você ser mulher, ser esposa de político não é coisa boa não. Eu não aconselho, mas é uma tarefa realmente hercúlea para você mulher que nos vê nesse momento. Se algum político de alguma forma está buscando ter um relacionamento mais sério, procure saber como é que vai ser daqui para frente. ou entregue a Deus ou não vá. É verdade, que é difícil, é muito difícil. Eu sou testemunha disso. Eu vou fazer com ele uma brincadeirinha. Você vai dizer sim ou não para essas pessoas que eu daqui a pouco vou dizer. Vamos para o nosso intervalo. Olá, sou Cláudia de Bulhões e quero lhe fazer umas pequenas perguntinhas. Você sabe o que vem primeiro, se é o estresse ou a ansiedade? Você é ansioso? Você é estressada? Perguntas difíceis. Você reconhece quando está ansiosa? Reconhece quando está estressada? Mais difícil ficou. Você sabe, você que é um profissional atuante, o que é síndrome de Burnout? Será que você já teve síndrome de Burnout ou tem síndrome de Burnout? Nossa, Cláudia, quanta pergunta difícil e quanta pergunta legal para você se autoconhecer. Nós estamos oferecendo a vocês um curso, treinamento teórico prático. Resiliência no controle da ansiedade e do estresse. Nós vamos juntos conseguir técnicas, maneiras e meios de dominar a ansiedade, de dominar o estresse e saber quando é uma coisa e quando é outra coisa. Até porque, muitas vezes, nós temos que ter o estresse positivo. Ou estresse positivo, verdade, estresse positivo. Daí, termos a necessidade de juntos conversarmos, termos um curso teórico prático sobre resiliência no controle da ansiedade e do estresse. Prestem atenção, resiliência no controle da ansiedade e do estresse. Quer saber mais? Acesse www.gentedagente.net. Lá você vai saber tudo, inclusive poder fazer a sua inscrição antecipada. Resiliência no controle da ansiedade e do estresse, com Cláudia de Bulhões, psicóloga. Cláudia de Bulhões, novamente na sua casa com o programa Gente da Gente, hoje num bate-papo com o prefeito Márcios Beltrão. Antes de irmos para o intervalo, nós propusemos a ele uma brincadeirinha para ele dizer sim ou não para determinadas pessoas. Topa? Vamos lá. Márcio, aqui mesmo, né? Sim ou não para Renan, senador? Sim, um dos maiores políticos desse estado, presidente do Congresso Nacional, presidente do Senado,
responsável pela maioria das grandes obras existentes em Alagoas nos últimos anos, é um batalhador, um grande guerreiro, né, discriminado principalmente pela imprensa sulista do sudeste do nosso país, mas é um nordestino realmente da gema e que luta incessantemente pela melhoria do nosso estado e a melhoria da condição de vida do nosso povo, sim. Vou dar aqui para ele, eu duvido ele dizer não. Ronaldo Lessa. Ah, sim, Ronaldo Lessa, na minha concepção, foi um grande divisor de águas em Alagoas, né? Dividiu a história política de Alagoas em dois momentos, onde as oligarquias da cana-de-açúcar mandavam no estado e ele, vendo da classe média, um trabalhador, engenheiro civil, né, um guerreiro contra a ditadura, fez dois grandes governos, grandes transformações, investimentos que deixou um grande legado, principalmente na área turística, com a construção do grande centro de convenções aqui do estado, que propiciou a proliferação de implantação de grandes hotéis aqui na capital alagoana e também no interior do estado. Maragogi praticamente surgiu no seu governo, quando esborrou o turismo de Pernambuco para Alagoas, e também o aeroporto, a internacionalização do aeroporto Zumbi dos Palmares também foi no seu governo. Então foram duas áreas, sem falar no carinho que ele sente pelo servidor público, que foi grande parceiro dele para que pudesse o seu governo ser um grande sucesso e colocar ele de volta num cargo eletivo, hoje deputado federal. Então, Ronaldo Lessa, sim. Ele é do seu partido? Eu sou filiado ao PDT e acompanho o Ronaldo praticamente desde o início que eu faço política. Então, sou um grande admirador dele. Muito bom. Agora um detalhe. Como você começou na política? Eu, desde criança, as minhas maiores amizades foram aquelas pessoas de famílias menos privilegiadas. Eu andava com elas, jogava bola com elas e via que alguma coisa estava errada. Havia uma injustiça social, porque eu tinha determinadas coisas, apesar de ser classe média, e tinha muitas outras crianças que tinham muito mais do que eu na época, mas eu via crianças que não tinham nada. Então, cresci com isso na cabeça, né? E, logicamente, eu não posso apenas estar criticando, falando mal, dizendo que o sistema está errado. E para a gente fazer a diferença, a gente tem que ingressar na política, apesar de que hoje a classe política, ela, perante a opinião pública, talvez seja a pior das piores. Mas, como qualquer outra profissão, eu reputo que tem também maus políticos e bons políticos, como tem bons engenheiros, maus engenheiros, bons médicos e maus médicos. Então, foi dessa forma que a gente entrou. Eu, a primeira vez que fui candidato a vereador, com 22 anos de idade. Por qual município? Em Coruripe, eu fui candidato a primeira vez, a segunda vez também em Coruripe, e depois quando me casei, minha esposa de Penedo, lá fui morar e comecei a litigar na área política daquela cidade, e foi daí que nasceu o meu vínculo com o município de Penedo. Interessante, porque eu ia lhe perguntar como nasceu o seu vínculo com Penedo, mas já está respondido. Vamos para o intervalo. Voltando aqui, Cláudia de Bulhões, no programa Gente da Gente, num bate-papo super informal com o prefeito de Penedo, Márcios Beltrão, que acabou
de dizer o porquê que ele foi bater, digamos assim, com os costados em Penedo. Você pode repetir, Márcio? Por que que você foi para Penedo, você sendo de Coruripe? Você acabou de dizer, mas eu queria que meu telespectador ouvisse isso novamente. Basicamente, após eu me casar, minha esposa de Penedo, fui morar lá, abri comércio em Penedo e lá fiz as minhas atividades laborais. E logicamente que o nosso amor à política, o nosso anseio de procurar levar uma condição de vida melhor para uma população, a gente começou a se envolver nos movimentos políticos locais. Consequentemente, no ano de 2000, fui candidato a vereador por Penedo pela primeira vez, logrei êxito como vencedor naquelas eleições e logo em seguida, em 2004, disputei a eleição para prefeito e fui prefeito no período de 2005 a 2008, voltando agora nas eleições de 2012. Então, pela segunda vez, a gente está prefeito do município de Penedo. Voltando para a nossa brincadeirinha, sim ou não? Prefeito Rui Palmeira de Maceió. O Rui é um grande homem, uma pessoa extremamente tranquila, mas tem tido dificuldades na gestão municipal, também pela crise econômica que passa o país e por ter sucedido um grande prefeito, que foi o prefeito Cícero Almeida. Então ele tem de alguma forma travando. Eu acredito que eu colocaria sim para algumas atividades e não para outras, pela falta de velocidade da gestão, mas o empenho e a dedicação que ele também está, e logicamente eu tenho certeza que vai fazer um grande trabalho daqui para frente, a gente coloca em parte sim e em parte não. Agora eu vou lhe colocar de calça justa ou calça curta. Sua Câmara Municipal. Sim ou não? Da mesma forma que acredito que é o comportamento de todas as câmaras municipais de vereador. Quando o vereador defende realmente os interesses da comunidade, o interesse coletivo, o interesse da sociedade geral, a gente tem que aplaudir. O papel principal da Câmara é fiscalizar o Poder Executivo, que são os prefeitos dos municípios. Quando ele faz esse papel, a gente tem que dar o sim. A partir do momento que começa tão somente a defender interesses pessoais, a gente tem que dar não. Então a gente dá sim para uma parte e não para outra também. Interessante. Aí eu pergunto assim, quantos Beltrões tem em cargo eletivo? Ele ri. Em Alagoas, 6, né? São seis Beltrões com mandato eletivo. Colocar que todos são eleitos por voto e são o prefeito de Jequiá da Praia, o prefeito de Coruripe, o prefeito de Feliz Deserto e o prefeito de Penedo, que sou eu, todos na região sul do estado de Alagoas, o deputado estadual e um deputado federal. São essas pessoas que fazem e ocupam hoje em Alagoas cargos eletivos. E fora de Alagoas tem o quê? Tem um prefeito lá em Ilha das Flores, em Sergipe, e uma prefeita na Bahia, lá na cidade de Cardeal da Silva. Gente que veio a política. E também tem muitos Beltrões que exercem lideranças e não estão assim dentro da política partidária. Nosso condomínio aqui, Jacarecica, ele é dirigido de uma maneira maravilhosamente pela Neide Beltrão. Então, os Beltrões, ela é Beltrão porque foi casada com um Beltrão, que ela é viúva. Então, os Beltrões parece que tem na veia, né, da liderança. É uma família imensa, né, Cláudia? Você tem uma ideia, há 10 anos atrás, quando aconteceu o último encontro dos Beltrões, que uma parte dessa família foi aqui na região Nordeste, entre Alagoas e Pernambuco, e outra parte lá no Paraná. Inclusive teve um ministro, Hélio Beltrão, se eu não me engano, na década de 70, ainda no governo militar. Eu lembro. Então uma família que dava uma reunião que dava 2.000 pessoas. Então é uma família imensa, a gente às vezes nem conhece pessoalmente a família como um todo, e logicamente que cada um vai numa atividade. Muitos são médicos, engenheiros, advogados, então... E basicamente o que estão militando nessa área política é esse universo que aqui falei nesse momento. E todos oriundos de Coruripe? A origem de Coruripe, logicamente, que é onde nasceu. O meu bisavô lá tinha ele foi um dos fundadores da atual usina Coruripe, né, que é uma grande usina, uma das maiores do país. Depois a usina ficou somente para a família Vanderlei e ele foi plantar cana e fornecer cana para a usina. A minha família basicamente é feita e composta por fornecedores de cana.
de açúcar, mas basicamente a veia política da família Beltrão foi com meu bisavô. Na década de 50, ele foi prefeito do município de Coruripe, e daí para frente houve sempre a participação nossa na política partidária no interior do estado e também no estado de Alagoas. Ô Márcio, você acha que os Beltrões, de alguma maneira, fazem o progresso de Coruripe? Bom, o povo é quem fala isso todas as eleições, né? Você tem uma ideia, vai completar 20 anos que se administra o município de Coruripe. Eu sou a favor que haja renovação, inclusive nessa reforma política. Eu acho que é importantíssimo não haver a reeleição. Aumentaria o mandato para 5 anos e, de alguma forma, se aboliria a questão da reeleição para ter a renovação. A população hoje, com a velocidade da informação, ela requer uma atividade mais intensa e acha que quando há o continuismo, às vezes as coisas regridem. Mas na maioria das vezes, dos exemplos, quando não há o continuismo, é onde regride, porque é muito pouco tempo para se implantar um trabalho, se consolidar, mas quem manda é a opinião pública, é a população. Quer dizer, o continuismo depende do povo. Arapiraca é outro exemplo, deu um pulo grande de desenvolvimento. Coruripe é uma cidade extremamente subdesenvolvida há 25 anos atrás e conseguiu dar um grande pulo de desenvolvimento, se transformando em uma das cidades mais importantes do estado de Alagoas, como é Penedo, ainda hoje. Então, basicamente, eu acho que o continuismo, ele de alguma forma, para a opinião pública, não merece mais, e eu acho que a gente tem que realmente dar uma mexida nessa política para colocar um sistema político mais ativo para o povo brasileiro. Vou fazer uma pergunta delicadíssima. Imagina o que eu vou perguntar. Márcio Beltrão. Os Beltrões são matadores? Até fiquei gaga. Os Beltrões são matadores? Bom, que pergunta, hein? Eu posso responder por mim, né? Eu acho que individualmente, para quem me conhece, eu sempre fui uma pessoa tranquila, serena, não suporto briga. Quando alguém, na escola, está tendo uma briga ali, eu não gosto nem de olhar, tem ali, eu vou para outro lugar. Eu sempre fui uma pessoa apaziguadora, de buscar a união entre as pessoas. Logicamente que cada um tem uma personalidade diferente, existem muita conversa, muita fala, muita notícia a respeito disso, né, de diversas famílias alagoanas que têm um vínculo com a violência, né, mas até o presente momento eu mesmo nunca presenciei e não posso aqui falar de uma coisa que eu não conheço. Ele é um lorde. Nosso intervalo, porque nós vamos conversar com ele, sabe o quê? Sobre as capitanias hereditárias que estão divididas em Maceió, as famílias que mandam em Maceió, os coronéis. Que situação, hein, Márcio? Nosso intervalo. Olá, sou Cláudia de Bulhões e quero lhe fazer umas pequenas perguntinhas. Você sabe o que vem primeiro? Se é o estresse ou a ansiedade? Você é ansioso? Você é estressada? Perguntas difíceis. Você reconhece quando está ansiosa? Reconhece quando está estressada? Mais difícil ficou. Você sabe, você que é um profissional atuante, o que é síndrome de Burnout? Será que você já teve síndrome de Burnout ou tem síndrome de Burnout? Nossa, Cláudia, quanta pergunta difícil e quanta pergunta legal para você se autoconhecer. Nós estamos oferecendo a vocês um curso, treinamento teórico prático. Resiliência no controle da ansiedade e do estresse. Nós vamos juntos conseguir técnicas, maneiras e meios de dominar a ansiedade, de dominar o estresse e saber quando é uma coisa e quando é outra coisa. Até porque, muitas vezes, nós temos que ter um estresse positivo,
Oh, estresse positivo, verdade, estresse positivo. Daí termos a necessidade de juntos conversarmos, termos um curso teórico prático sobre resiliência no controle da ansiedade e do estresse. Prestem atenção, resiliência no controle da ansiedade e do estresse. Quer saber mais? Acesse www.gentedagente.net. Lá você vai saber tudo, inclusive poder fazer a sua inscrição antecipada. Resiliência no controle da ansiedade e do estresse, com Cláudia de Bulhões, psicóloga. Cláudia de Bulhões, no seu programa Gente da Gente, aqui no canal 22 da Grade da NET, lógico, a sua TV Maceió. Márcios, capitanias hereditárias em Alagoas. É verdade que existe a divisão em Alagoas das famílias, cada família manda num determinado local? Explica isso para o meu telespectador. Eu discordo. Que situação que eu estou deixando ele. Eu discordo disso. Para quem não sabe, e aqui eu quero ter a liberdade de fazer, as capitanias hereditárias foi um sistema de divisão do Brasil quando foi descoberto por Portugal, e fomos divididos em 15 capitanias hereditárias, o Brasil como um todo. E nós, logicamente, estávamos localizados na capitania hereditária de Pernambuco. Inclusive o primeiro donatário foi Duarte Coelho. Então, Alagoas é um estado que hoje vive a democracia, desde a sua emancipação de Pernambuco, no século ainda XIX, e logicamente que toda a escolha de regime através do regime democrático, através do voto popular. E o que acontece, Cláudia, eu reputo a isso, quando uma determinada pessoa, um cidadão, faz um grande trabalho em um determinado município, os municípios da vizinhança, circunvizinho, ficam olhando aquele trabalho. Hoje o poder da comunicação é muito grande, principalmente pela televisão, pelo rádio, pelo boca a boca, internet hoje, Facebook, WhatsApp, cada instrumento diferente um do outro, fica tomando conhecimento de que está acontecendo e quer que uma pessoa como aquela vá administrar o seu município, e é isso que está acontecendo. Então, tem o que nós explicamos aqui com relação à família Beltrão, na região sul, que nasceu toda essa questão de projeto político em Coruripe. Você tem os Pereira, que também trabalham numa região ali entre Teutônio e Vilela, Campo Alegre e Junqueiro, que também fazem um grande trabalho naquela região, e outras famílias mais que de alguma forma administram alguns municípios alagoanos que têm tido, logicamente, sucesso nas suas administrações. O ex-governador Geraldo Bulhões, na época, foi deputado federal 5 vezes e governador de Alagoas. Os Toledos, inclusive, o Toledo ele tem vínculo com Cajueiro, o município de Cajueiro, e também o nosso adversário lá no município de Penedo é Toledo também. Vocês tomaram Penedo? Não, de maneira nenhuma. Ninguém toma nada de ninguém. A gente coloca nossas propostas. Gente, isso é um inquérito. A gente coloca nossas propostas perante a população. Eu tenho um histórico de muitas obras e realizações no município, e, logicamente, quando você faz um bom trabalho, a população quer que você retorne, volte ao poder, para poder continuar aquele trabalho que a comunidade, de alguma forma, se beneficiou com ele. Então, há uma disputa entre Beltrão e Toledo em Penedo. Mas vocês se dão bem, pessoalmente? Não tenha dúvida que a questão da disputa política não pode interferir na questão pessoal. Eu acho que quando a gente discute, tem que discutir propostas, ideias, e é em cima dessa situação que há a discussão política no município de Penedo. Qual outra família? Você falou Pereira, Beltrão, Toledo, qual outra família que tem? Tem os Dantas na região de Batalha também, Os Tenório ali naquela região ali de Chão Preta. Isso. Os Bulhões também de Santana do Ipanema, no sertão lá do estado de Alagoas, e muitas outras que me fogem à mente, e a gente assim de cabeça assim fazer uma relação. Então, meu telespectador, a gente pode dar o nome que quiser, capitania hereditária,
mas porque não é capitania hereditária, mas realmente existe a divisão do estado de Alagoas entre famílias, certo? Cada um tem um determinado comando ou liderança, digamos assim, em um determinado ponto de Alagoas. Isso você discorda, não, né? Não, logicamente que embasada da escolha popular, mediante o voto. Eu acredito que é justamente através do voto que a população diz se aquele modelo de administrar está bom ou está ruim, e é logicamente o que deve acontecer em algumas regiões do estado de Alagoas. Qual foi o seu melhor momento político? Você lembra assim de cabeça agora, meu melhor momento político? Foram muitos, né? O fato da gente ter conseguido, através de uma ação política, levar a Universidade Federal do Estado de Alagoas para o meu município, Olha, o que IFAL, fazer um dos maiores projetos de habitação no nosso município. Eu não queria entrar nisso agora não, mas você falou em habitação. Quantas casas vocês vão entregar agora? A prefeitura vai entregar? Nós já entregamos quase 700 unidades até agora, são 2 anos e 4 meses de administração. Vamos entregar mais 600 casas ainda esse mês que vem e mais 300 e tantas unidades, e estamos pleiteando mais 420 unidades junto ao Ministério das Cidades em Brasília. Logicamente que um programa de habitação você tem que ter o aparato social, que aí é na construção de escolas, creches, incrementar o serviço na área de saúde através de postos de saúde. Hoje os antigos PSFs, a Unidade Básica de Saúde, UBS hoje, então tem que ter um aparato, a questão de geração de emprego e renda. A escola da SESI Senai está presente em Penedo, e quero mandar um forte abraço ao presidente da Casa da Indústria, Dr. José Carlos Lira, que contemplou a nossa cidade com uma escola belíssima, com a capacidade de qualificar 6.000 pessoas por ano. Então estamos com um grande projeto agora para implantar, que é um distrito industrial no município de Penedo, através do polo ceramista. É mesmo? Exatamente. Penedo, se você não conhece, ela exporta argila para fazer piso cerâmico para Pernambuco. Inclusive a Porto Belo, que está sendo instalada aqui no distrito industrial de Marechal Deodoro, ela vai buscar argila no município de Penedo e Igreja Nova para poder fabricar o piso da Porto Belo. E logicamente, inclusive ontem eu entrei em contato com uma indústria de São Paulo para tentar trazê-la para Alagoas. Isso é mais geração de renda e emprego, né? Não tenha dúvida. Então, basicamente, nós estamos trabalhando nisso. Conversei com o próprio governador, o governador atual, governador Renan Filho. Nós vamos juntos a Santa Gertrudes, é uma cidade do interior de São Paulo, próxima a Campinas, onde tem uma feira ceramista, para lá a gente fazer uma intervenção política para tentar captar esse tipo de indústria para Alagoas, que é talvez um grande projeto que Alagoas pode iniciar para gerar emprego e renda para o nosso povo. Interessante. Eu não sabia, você sabia, meu telespectador, que Penedo tem barro para cerâmica? É assim que fala, barro para cerâmica? É barro, é argila, barro, basicamente. E lá não faz tijolo, não? Faz tijolo, tem barro para cerâmica, tem barro para tijolo, para telha, só que telha não existe lá. A telha praticamente que é comercializada em Alagoas, quase toda ela vem do Rio Grande do Norte, que é um estado que tem uma fama muito grande na fabricação desse tipo de equipamento, e também lá da Bahia, que é a fábrica Simonassi, que é uma telha muito boa, e vindo também muita telha de Santa Catarina. Inclusive, tem uma fábrica de Santa Catarina para fazer telha cerâmica, que a gente também está tentando implantá-la lá, que é a Tetogreis. E ela vai fabricar telha com o mesmo material que é feito o piso. É uma telha bem maior, que usa menos madeira na casa e há um menos acúmulo de calor, uma telha basicamente de mais ou menos... É ecológica. Ecológica, é uma telha que tem uma durabilidade maior. Que não passa muito calor. Não passa muito calor por causa da cor, né? Porque o preto, a cor escura, ela absorve muito calor. E quando você tem uma telha mais reflexiva e com a cor mais clara, você faz com que a casa sempre fique arejada e bem mais agradável de ficar dentro dela. Interessante. Realmente, eu no alto dos meus 70 anos, eu dou a mão à palmatória aos jovens. Porque eu tenho a minha maturidade, eu tenho a minha experiência. Mas esse dinamismo que tem Márcios Beltrão, está muito longe de eu ainda ter. Eu já tive muito, está muito longe de eu ter. Porque ele fica com a cabeça, né, procurando coisas boas para Penedo. Para Penedo, para a região. Nós estamos presidente também de um consórcio de municípios
tem conseguido levar grandes benefícios para a comunidade da região sul do estado, através de procedimentos cirúrgicos, consultas especializadas, exames de imagem que as prefeituras não tinham capacidade de resolver, compra de medicamento muito mais barato que está sendo praticado em todos os municípios do estado de Alagoas, e isso está fazendo uma saúde melhor na nossa região. É como tipo uma cooperativa? É uma espécie de uma cooperativa. De municípios? Os municípios se juntam, compra, faz um estatuto, nós compramos o material junto, nós contratamos um médico conjuntamente através de prestadores de serviços já existentes no mercado da área médica, na área clínica, e aí a gente possibilita dar uma velocidade maior e uma resposta melhor para a população da região sul do estado de Alagoas. Márcio, eu estou maravilhada. Que Vou isso? dar um tempinho, porque vem mais perguntas e vem mais informações e mais orientações. Nosso intervalo. Olá, sou Cláudia de Bulhões e quero lhe fazer umas pequenas perguntinhas. Você sabe o que vem primeiro, se é o estresse ou a ansiedade? Você é ansioso? Você é estressada? Perguntas difíceis. Você reconhece quando está ansiosa? Reconhece quando está estressada? Mais difícil ficou. Você sabe, você que é um profissional atuante, o que é síndrome de Burnout? Será que você já teve síndrome de Burnout ou tem síndrome de Burnout? Nossa, Cláudia, quanta pergunta difícil e quanta pergunta legal para você se autoconhecer. Nós estamos oferecendo a vocês um curso treinamento teórico prático. Resiliência no controle da ansiedade e do estresse. Nós vamos juntos conseguir técnicas, maneiras e meios de dominar a ansiedade, de dominar o estresse e saber quando é uma coisa e quando é outra coisa. Até porque muitas vezes nós temos que ter o estresse positivo. Estresse positivo, verdade, estresse positivo. Daí termos a necessidade de juntos conversarmos, termos um curso teórico prático sobre resiliência no controle da ansiedade e do estresse. Prestem atenção, resiliência no controle da ansiedade e do estresse. Quer saber mais? Acesse www.gentedagente.net. Lá você vai saber tudo, inclusive poder fazer a sua inscrição antecipada. Resiliência no controle da ansiedade e do estresse, com Cláudia de Bulhões, psicóloga. Cláudia de Bulhões, eu estou rindo aqui porque eu fiz no intervalo uma pergunta que ele riu e disse, obrigado a saber. Claro, mas eu não sou prefeita, desculpe meu telespectador, mas Cláudia de Bulhões, aqui na sua TV Maceió, com Márcio Beltrão. O que eu perguntei a ele? Você sabe a população do seu município? Ele riu. Por que você riu? É porque o prefeito é obrigado a saber, né? Saber a renda per capita da população, o número de habitantes, todos os estudos de projetos, eles carecem desses dados, e eu vou muito a Brasília em busca de recursos. Conseguimos esses 2 anos quase 40 milhões de reais para investimentos na nossa cidade. Eu acho que talvez uma das cidades que estão sendo contempladas com uma maior quantidade de recursos por parte do governo federal, com muitas casas. Então a gente como se fosse o dia a dia, o nosso dia a dia. Penedo hoje tem praticamente 65 mil habitantes. É grande. O Maceió é a maior cidade, Arapiraca, Rio Largo, Palmeira dos Índios e Penedo. Isso. Agora, quando você fala em habitantes assim, só adultos?
Não, dos nascituros até os mais idosos. Então, as crianças que recém-nascidas até os mais idosos é a população do nosso município. Todos os anos, o Tribunal se você não sabe disso, você Sei também não. está nos vendo, todos os anos, através da estimativa feita pelo censo do IBGE, o último censo, se eu não me engano, foi em 2010, há uma readequação da população, né, uma atualização da população todos os anos, e quem baixa essa portaria de acordo com o índice calculado pelo IBGE é o Tribunal de Contas da União. Nisso se calcula o índice de FPM dos municípios, que se chama Fundo de Participação dos Municípios, que são recursos que são distribuídos pela União para os municípios brasileiros pelo quantitativo de sua população. Muito bom. Agora eu quero saber qual é, assim, porque a gente que é leigo, né, na política e nas prefeituras, a gente quer saber assim, Penedo vive do quê? Da pecuária, É por aí a minha pergunta. Penedo tem um pouco de tudo isso, né? É uma cidade, apesar de grande, mas uma cidade pobre ainda, né? Os nossos índices de ICMS é muito baixo. Logicamente que pela falta de qualificação ainda da gestão, tanto do Estado como dos municípios alagoanos, não para o comerciante pagar mais imposto, muito pelo contrário, para informar melhor a Secretaria de Fazenda. Então, Penedo ela vive basicamente da agricultura, né, a cana-de-açúcar, né, tem também o arroz, que é uma cultura que foi desenvolvida ali pela Codevasf, que é um projeto ali no Projeto Marituba. Tem as atividades da pecuária também, tem gado na região, tem gado de leite, né, mas o maior forte é a cana-de-açúcar através da usina Paísa e o comércio local, com várias revendas de veículos, a Fiat, a Volkswagen, a Chevrolet, motocicletas também são vendidas em Penedo, tanto a Yamaha como a Honda está lá presente, grandes lojas de comércio em todas as áreas, no vestuário, nas áreas de eletrodomésticos, a Insinuante está presente na cidade, a Lojas Guido, enfim, Penedo tem um comércio apunjante, muitas repartições públicas existentes no município, porque é um município antigo, é um município praticamente mãe de quase mais da metade do estado de Alagoas. Penedo ia ali da praia de Piaçabuçu até Garanhuns, Pernambuco hoje, naquela época das capitanias hereditárias, né, que era a vila, né, Dom Pedro II teve em Penedo, no século XIX, inclusive colocou no seu livro Caminhos do São Francisco, que aqui deverá ser a capital da província, foi uma fala dele que colocou, e reputou Penedo uma das cidades mais belas, arquitetura barroca, prédios maravilhosos, o nosso memorável Gilberto Freire, que escreveu um dos maiores livros da literatura brasileira, Casa Grande Senzala, fala que Penedo é a cidade dos sobrados, a Ouro Preto do Nordeste, que com seus casarios e sua arquitetura barroca transmitem riqueza e nobreza para os visitantes. Então, Penedo é tudo isso e verdadeiramente, apesar de que não ter nascido na cidade, sou extremamente apaixonado e amo minha cidade onde eu vivo. Tem um detalhe assim, que eu queria perguntar a você, Márcio. Eu indo a Penedo, turisticamente, eu vou ver o quê? Daqui para lá já é um verdadeiro passeio turístico. É verdade, né? Mas faz de conta que eu não sei. Vamos aqui trilhar o caminho. Saindo de Maceió, você pega a L101 Sul, a estrada duplicada até Barra de São Miguel. Subindo a ladeira da Barra de São Miguel, você pega ali para o Gunga, atravessa a ponte ali na Lagoa do Roteiro, você já tem a Praia do Gunga, você já tem aquele mirante do Gunga que é belíssimo, aquela vista. Vai em frente, passa em Jiquiá da Praia, também tem... Em Jiquiá tem uma praia lá chamada Duas Barras, belíssima. Você vai para as praias de Cururipe, a Praia da Pituba, que é uma praia deserta, maravilhosa de se visitar. Em Cururipe tem uma das praias mais bonitas do estado, mais bonitas até de Cururipe, da região norte. Isso é uma opinião minha, pessoal, logicamente, não que quem está me vendo nesse momento aqui, é opinião pessoal. Aí você vai, tem a Lagoa do Pau, que é em Cururipe, você tem Pontal de Cururipe, tem a Praia do Miaí de cima e Miaí de baixo. Você vai... Já vai num roteiro turístico. Tudo você pode ir parando, tem barzinho, tem estrutura turística, hoteleira. Passa 3 dias para chegar em Penedo. É um passeio maravilhoso. Aí é a Praia do Peba, que é onde acontece o encontro do Rio São Francisco com o mar, que é a Foz de São Francisco, uma das vistas mais bonitas desse país. E aí você vai, passa por Piaçabuçu, chega em Penedo. Penedo tem história, tem uma das culinárias
mais maravilhosas no nosso estado de Alagoas, a culinária tanto local, com os pratos típicos, o pitu, que estava no defeso, está para voltar, o jacaré, né, que é um prato delicioso, saboroso para quem não comeu, e lá no restaurante Forte da Rocheira é muito bem servido, né, mas tem a picanha. Nos convide, né? Não, vamos lá. Eu estou falando aqui um relato para poder, todo mundo aí ficar com água na boca e poder fazer uma visita à nossa cidade. Tem também a culinária também de sushi, de massas e todas as outras para quem não gosta desse tipo de culinária regional. Tem os casarios, tem o Teatro 7 de Setembro, que foi também projetado pelo mesmo projetista do Teatro Deodoro, um arquiteto Lucarini, no final do século XIX também. É lindo. Igrejas belíssimas, a Igreja da Corrente, que inclusive um do diretor do Museu do Louvre, em Paris, esteve visitando nossa cidade e disse que ali é uma das igrejas mais belas do mundo, é uma igreja pequena. Feita como é o nome? Igreja da Corrente. Espectador ir lá. Igreja da Corrente. A Igreja da Corrente, ela tem uma particularidade. Lá é de preto e branco? Não, lá era de uma família riquíssima, a família Lemos na época, e as famílias mais ricas construíam as igrejas e doavam as igrejas para o clero, para a comunidade religiosa, a Diocese de Penedo. E essa igreja tem uma particularidade que os escravos, quando fugiam das senzalas, eles se escondiam atrás de um altar para poder escapar à noite, inclusive muitos indo para o Quilombo Zumbi dos Palmares e União dos Palmares. Então tem muita história, tem a Casa de Aposentadoria, tem o Oratório da Forca. Para quem não sabe, o Oratório da Forca é uma casinha bem pequenininha, em frente à prefeitura, onde os condenados iam orar antes de serem enforcados, mediante a pena que recebia, né, pela intendência naquela época. E alguém chegando lá, tem como contratar um guia para mostrar? Tem um centro turístico assim? Tem diversos guias que fazem um trabalho muito bonito, inclusive Penedo, a Universidade Federal, tem um curso, eu acho que é o único curso da Universidade Federal de Alagoas de turismo é em Penedo, está lá presente, mais os cursos de engenharia de pesca, engenharia de produção, ciências biológicas e sistema de informação. Hoje nós somos um campus universitário existente na cidade. E isso gera renda, porque o estudante vai morar lá, tem que procurar algum casario, e isso gera renda também. Não tenha dúvida, os hotéis, as casas para alugar, muito bem servida de hotel também, uma boa culinária, então Penedo tem muito o que ver. Logicamente que se você fizer um passeio para regionalizar, passar em todos esses lugares, ou na ida ou na volta, 5 dias. Dormir em Penedo, com certeza vai ser um programa maravilhoso e você não sabe o que está perdendo. Do jeito que ele falou, para nós chegarmos em Penedo são 5 dias, porque nós vamos querer ficar parando. Agora, interessante, quando você fala de casario, eu me reporto que há pouco tempo eu estive lá, que nós vamos falar também, eu fiquei numa pousada que a parede eu acho que tinha 1 metro. De largura, né? De largura. Não é de altura, não. De largura. Eu disse assim, gente, como que era a engenharia antigamente e como que é hoje, né? Hoje é um tijolo em cima do outro. Hoje é promodado praticamente, né? São formas, né? Estão falando das casas. Porque naquela época a questão da tecnologia, do cimento, ainda era... vinha da Europa e era misturada com óleo de baleia também. Exatamente. Né? Então era um tipo de argila que agregava, você tem que fazer uma parede bem larga para aguentar o peso do telhado. Então as construções já têm muita história e muita largura na parede também. Vamos para o nosso intervalo. São tantos os assuntos, porque eu gosto muito de Penedo, como gosto também muito de Márcios Beltrão. Obrigado, Cláudia.
conversando num bate-papo interessantíssimo, descontraído, com Márcio Beltrão, prefeito de Penedo. E agora nós vamos continuar falando sobre Penedo. Márcio, aquele teatro é a coisa mais linda. Você falou já que é do mesmo arquiteto que fez o Teatro Deodoro, mas ele assim tem um... Não sei o que é, eu acho que é por causa... O tamanho das paredes dele é maior do que o do Teatro Deodoro. Porque eu gosto muito de coisa sólida, sabe? Coisa sólida. E aquele Penedo. Agora tem muita obra também em Penedo, muita obra nova. Existe Penedo Velho e Penedo Novo? Tem, logicamente. O Centro Histórico da cidade ele tem uma delimitação, né? O IPHAN, que é o Instituto do Patrimônio Artístico e Nacional, ele tombou a nossa cidade, mas num trecho determinado, nessa parte mais antiga, mas a cidade está crescendo na parte alta. Essas casas que nós estamos construindo é todo na parte alta. E, logicamente, que o Teatro de 7 de Setembro fica dentro do centro histórico da nossa cidade. É um teatro bem aconchegante, em forma de ferradura, com vários pavimentos, lindo, todo em madeira interno, né, belíssimo. Inclusive, nós agora estamos conseguindo quase 4 milhões de reais para poder fazer a reforma, colocar ar-condicionados modernos dentro do teatro, melhorar as poltronas, a parte de cenografia do palco, dando um toque mais moderno, levando um pouco de tecnologia, mas sem... de hipótese alguma mudando a sua arquitetura e a sua forma de ser, como foi construído e projetado pelo arquiteto Lucarini. Então, isso não só tem essa obra, eu estou com várias obras lá, inclusive na frente do teatro. Nós vamos embutir toda a fiação elétrica, fazendo dali praticamente um shopping center a céu aberto dentro do centro de Penedo. Ali na Beira Rio. Ali na Avenida Beira Rio e naquela parte na Floriano Peixoto, que é em frente ao teatro também. Vai ficar belíssimo. Ele é um entusiasmado, mas eu vou cortar ele porque eu quero também falar... Há pouco tempo eu estive lá, foi na posse da Academia Penedense de Letras. E foi uma coisa interessante, sabe por quê, meu telespectador? Depois eu vou mostrar fotos, não sei se vou mostrar agora não, depois eu vou mostrar fotos. Quando terminou a posse, né, que assumiu Moésio Vasconcelos, que eu tenho uma honra de dizer que é meu afilhado da Academia Maceuense de Letras, Moésio Vasconcelos assumiu e nós fomos para um jantar, olha onde? Numa rua fechada de pedras, ali do lado. Foi maravilhoso, com um conjunto muito bom de sax. Eu me senti assim, eu amei. Eu não sei como é que eu me senti, mas eu amei aquele tipo de jantar ali, aquelas pessoas todas de pelerine, as pessoas de fardão da academia. E, como sempre, o mais referendado ali, era o prefeito Márcio Beltrão, que conhecia todo mundo, né? É muito gentil, nós tiramos fotos com ele. E ele é um dos beneméritos da Academia Penedense de Letras. Como é você para a Academia Maceuense de Letras? Porque diz que você deu um impulso naquilo ali. Na época, quando eu fui prefeito, estive prefeito em 2005... o Frei Marcelino, que é um dos componentes da Academia Penedense de Letras, nos procurou, pediu todo o apoio e prontamente a gente o atendeu e conseguimos resgatar uma academia que estava fechada desde a década de 70. E essa é uma atividade cultural importantíssima, onde há discussões importantes sobre as obras literárias do estado de Alagoas, valoriza o artista local, o escritor local, as pessoas que militam nessa área da arte, e essas coisas é importantíssimo, principalmente em Penedo, que é uma cidade que respira cultura, o folclore, tudo existe lá, a chegança, o guerreiro, o pastoril, as atividades culturais, as esculturas de madeira, que tem vários escultores lá com um padrão de qualidade belíssimo. Quem for também visitar é muito bom, vai trazer com certeza uma imagem dos nossos artistas, dos nossos escultores. Penedo tem tudo isso e a gente não poderia, naquele momento, virar as costas e, logicamente, nós demos todo o apoio para que a Academia Penedense de Letras voltasse a funcionar. Isso que é um prefeito.
Você que é prefeito de algum município, se espelhe nisso, porque as academias de letras, elas fazem a cultura. Elas vão nas escolas, divulgam esse trabalho. Divulgam a cultura, divulgam escritores. Não é só, não pense que é só aquele encastelamento ali. Né? Falando em castelo, a sua casa em Penedo tem, como é? Eira, beira e ramo de figueira? A Cláudia está falando uma coisa que antigamente, para você, em Penedo tem isso também, para você medir a posição social das famílias, o poder. Colocava as eiras e beiras. A eira é uma testadazinha bem pequena que é feita na frente da casa, na fachada. Mais ou menos. Quando tem uma, é um padrão social, quando tem duas, quando tem três, é um padrão social mais elevado. Não, a minha casa é uma casa já do estilo mais moderno, né? Não tem eira nem beira, mas tem muitas casas em Penedo, quem for observador vai observar que tem muitas eiras e beiras, principalmente no centro histórico da nossa cidade. Olha, interessantíssimo, porque Penedo é história. Vocês, não a turma jovem, mas vocês lembram dos festivais de cinema de Penedo? Nosso intervalo. Cláudia de Bulhões, no canal 22 da grade da NET, a TV Maceió. A família da TV Maceió cada dia mais unida, ok? Com Márcios Beltrão falando da sua vida pessoal, de Penedo, de onde ele é prefeito. Aí eu estava perguntando, festivais de cinema, aquilo era famoso, Penedo, né? O último ocorreu em 1982. Você não era nem nascido. Já, mas em 1982 os festivais de cinemas aconteciam, e ainda hoje o Hotel São Francisco, é um hotel que fica dentro do centro histórico da nossa cidade, num cinema que cabe 1.100 pessoas, né? Acho que talvez um dos maiores cinemas da América Latina. Roberto Carlos esteve presente, aqueles artistas globais da década de 70, todos os anos iam a Penedo. E, logicamente, depois de 1982, esse festival de cinema foi levado para Gramado, lá no Rio Grande do Sul. E de lá para cá, tem 3 ou 4 anos que um professor universitário chamado Sérgio Onofre, um entusiasta dessa área, está começando a fazer novamente os festivais de cinemas universitários. Hoje, para você fazer um festival de cinema profissional, você necessita pelo menos fazer 5 festivais de cinemas universitários para pleitear junto à Associação Cinematográfica a realização de um festival de cinema profissional. E ele já vai no 4º ou na 5ª edição, e todos os anos nós o apoiamos. Mas, infelizmente, depois de 82, por falta de apoio, por falta de interesse do governo do estado de Alagoas, os festivais deixaram de acontecer e o Rio Grande do Sul levou ele embora. E o povo de Penedo e o povo alagoano que se lembra dessa época sente muita saudade disso, porque era um momento que as pessoas tinham a oportunidade de ver os grandes artistas que só viam na televisão ou na música, como é o caso do cantor Roberto Carlos. E pede o retorno do festival. Pede o retorno, é um evento caríssimo. Temos esperança? Lógico que sim, lógico que sim. A partir da vontade política, logicamente, que a prefeitura sozinha não tem condições e capacidade financeira de fazer, mas com o apoio do governo do estado e através de uma lei que está a serviço da cultura, que é a Lei Rouanet, as empresas elas podem injetar recursos e ter os seus impostos descontados financiando os festivais de cinema novamente. Vão a Penedo, viu?
É muito bom, é história. Quando a gente anda pela rua de Penedo, porque ainda pode andar pela rua de Penedo. Pode sim, Pode, é segurança. lindo. Não, mas não é pela beleza não, é pela insegurança, porque não são todos os locais que a gente pode andar. Com determinada cuidado, né? Porque eu não vou dizer, a Cláudia disse que eu podia andar. Não. Com determinado cuidado, ver as obras que estão sendo feitas e ver os casarios, ver o contraste da modernidade com o velho com o novo, né? O velho com o novo, e dali ver o velho Chico. Antes que eu esqueça, essa ponte que caiu influenciou em algum, lá entre Sergipe e Alagoas, influenciou alguma coisa na água de Penedo? Não, de hipótese alguma. Ali é o seguinte, é uma adutora que tem em Sergipe, que Aracaju é uma cidade arrodeada de manguezais, né? Quem vai comer caranguejo vai para Aracaju. Então a água captada lá naquela região não é boa para o consumo humano. E toda a água de Aracaju é captada do Rio São Francisco. Então o governo de Sergipe, há muito tempo atrás, tem mais de 20 anos isso, fez uma tubulação imensa e tinha uma ponte em um determinado município lá, por falta de manutenção, ela desabou e deixou toda a capital sergipana sem água. Mas não influencia em nada, tira a água do Velho Chico, que também traz água para a gente, mas não influencia em nada o abastecimento de água de nenhum município do estado de Alagoas. Sim ou não para o atual governo federal? Nesse momento, eu inclusive fui eleitor de Dilma, votamos com ela, mas eu estou extremamente preocupado com a situação política hoje que o país passa. A política econômica que foi praticada pelo governo federal nos últimos anos, ela foi voltada totalmente para o assistencialismo. Tem que ter assistencialismo, tem que ter divisão de recursos, mas a gente entende que é preciso, é fundamental investir no setor produtivo, na ampliação de portos, de aeroportos, incentivar a indústria para gerar emprego e renda, trabalhar na qualificação do povo brasileiro, e isso muito pouco foi feito. Houve um protecionismo social muito grande em detrimento de outras áreas. Ela está tentando fazer as reformas políticas necessárias no Congresso Nacional. O clima político não está bom. O investidor internacional deixou muitos deles de investir no país por falta até mesmo de credibilidade com esse escândalo que está hoje na Petrobras, que é essa Operação Lava Jato, que de alguma forma já deveria colocar todo mundo na cadeia e evitar transformar o país no cenário internacional numa chacota. Uma vergonha. Isso de alguma forma nos entristece muito, mas eu não posso dizer sim o governo Dilma nesse momento. Voltei com ela, eu acredito que pode dar a reviravolta, mas nesse momento eu não posso dizer sim. Márcios Beltrão, muito obrigada pela sua presença e não pense que você está livre do programa Gente da Gente não. Em breve nós convidaremos você e se você tiver tempo estará aqui conosco novamente. Eu que agradeço, Cláudia, a sua gentileza em nos convidar e me colocar sempre à disposição do telespectador para falar o assunto que a gente saiba, logicamente, eu não sei muita coisa, mas o que a gente sabe, o que a gente aprendeu, um pouco que a gente aprendeu, a gente gostaria de repartir com cada um de vocês e para mim é uma honra muito grande poder estar aqui contigo e conversando com as pessoas que nos veem nesse momento. Um grande abraço e tudo aquilo que eu falei a respeito de Penedo é a pura verdade. Vá lá conferir. Forte abraço, que Nosso Senhor nos ilumine. Muito obrigada, até o próximo programa.